No vídeo de hoje você vai conhecer um caso muito interessante em que uma pessoa foi convidada para dar uma volta em um disco voador. Ela foi levada até uma cidade, possivelmente no planeta dos alienígenas. Um caso bem interessante, ocorrido nos primórdios da ufologia brasileira. Mas antes de a gente conhecer esse caso, você que não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve agora e ative o sininho para receber as notificações e ser sempre avisado quando vídeos com essa temática surgirem aqui no canal, ou com a temática de ciência ou de mistérios em geral. Aproveita e já deixa seu likezinho neste vídeo e depois deixa um comentário aqui falando o que você achou desse interessante caso ufológico. Muito bem, agora você já deixou seu likezinho, vamos para o nosso vídeo de hoje. Às 17 horas do dia 4 de dezembro de 1949, Mário Restier, que morava na cidade de Barra Mansa, regressava do sítio de seu pai, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, quando notou por perto do sítio um objeto discoidal sobrevoando silenciosamente um grupo de árvores e aterrissando em seguida a 10 ou 15 metros da estrada. Surpreso, assustou-se ainda mais quando ouviu uma voz que lhe dizia: "Não tenha medo. Quer saber do que se trata? Sabemos que você acredita em nós." Ele se aproximou e viu uma portinhola no aparelho, e apareceram tripulantes de estatura aproximada de 1,65 m, a mesma altura de Mário, os quais acenaram amistosamente, convidando-o a entrar no objeto. Eles usavam uma espécie de saiote romano e tinham a cabeça coberta por um gorro ou capacete. A primeira pergunta que Mário fez foi se eles acreditavam em Deus, e eles responderam imediatamente: "Deus é um só." Mais encorajado, o jovem entrou no disco, sendo conduzido por um corredor e levado a uma sala com painéis cheios de ecrãs, quadros e botões. Nas telas apareciam esquemas indicando dados de locomoção do objeto. Os tripulantes convidaram Mário para uma viagem, e Mário respondeu que aceitaria se eles prometessem trazê-lo de volta são e salvo. Após a confirmação por parte dos tripulantes do objeto, eles deitaram-no dentro de uma espécie de urna ou banheira, cheia de um líquido que, segundo os seres, servia para eliminar problemas relacionados às grandes acelerações, além de hidratar e alimentar o corpo, e apenas o rosto de Mário Restier ficou de fora do líquido. Quando os tripulantes anunciaram que iriam decolar, Mário adormeceu, e quando acordou, ele foi informado que eles já estavam chegando. Ele foi retirado da urna e levado a um outro compartimento da nave, onde suas roupas e seu corpo secaram imediatamente. Em seguida, os tripulantes lhe deram um uniforme muito semelhante ao que eles usavam. Ao olhar pelas janelas do disco voador, Mário percebeu que estava em uma espécie de hangar, com vários outros discos semelhantes ao que ele embarcara. Quando ele olhou novamente para os tripulantes, Mário, surpreso, percebeu que eles estavam sentados numa espécie de sofá, aparentemente desligados ou adormecidos. Foi então que se abriu uma portinhola e por ela entraram algumas pessoas que, com simpatia, dirigiram-se à testemunha. Estes informaram a Mário que ele era a terceira pessoa a estar nesse local e que eles estavam muito felizes por ele ter vindo. Em seguida, estes seres levaram Mário para passear por uma espécie de cidade, onde havia outros seres. Ele foi levado a uma espécie de museu onde lhe mostraram uma tela com imagens da humanidade. Ali ele viu imagens representando nossa índole, nossas ambições, violência e muitas outras características da humanidade. Após algumas horas, Mário foi levado de volta ao disco, onde suas roupas foram devolvidas. Ele foi novamente colocado em uma urna com um estranho líquido, e quando ele acordou, ele foi levado para o mesmo local onde ele havia embarcado. Em seguida, ele foi para a casa de seu pai. O pai de Mário reclamou muito por Mário ter desaparecido tanto tempo, sem dar notícias, deixando a todos muito preocupados. Foi então que ele ficou sabendo que era 14 de abril de 1950. Mário lembrava-se de aproximadamente 6 horas de duração da sua experiência, mas praticamente 4 meses de sua vida estavam em branco.
Bom, como você viu, então, esse caso é realmente muito intrigante e bastante interessante pelas características observadas nesse caso. Até onde sabemos, nem em caso ufológico, os tripulantes utilizavam um traje semelhante ao utilizado pelos romanos, né? Aquela túnica, sandálias, um caso bastante interessante. E outro detalhe interessante também é que o Mario Restier, após chegar no planeta dos alienígenas, esses seres aparentemente foram de alguma forma desligados, porque eles estavam sentados em um sofá, alguma coisa assim, um divã, um assento dentro do objeto, e eles estavam caídos para frente, com os braços estendidos pela gravidade, como se tivessem apagado e dormido ali repentinamente. E após isso, abriu-se a portinhola e surgiram ali alguns seres semelhantes ao ser humano, né? Mas eles eram bem mais altos, tinham em torno de 1,80 m, 1,90 m, que eram mais altos que o Mario Restier, utilizando uma roupa, um traje diferente, né? Com uma túnica, mas algo mais moderno, digamos assim, né? Eles não tinham pelos no rosto, não tinham cabelos, e os olhos eram um pouquinho maiores que os olhos humanos, a boca era menor, o nariz também era menor, as orelhas eram menores, né? Mas eles tinham esse aspecto mais humano, digamos assim. E aí então levaram o Mario Restier para dar a volta na cidade, e ele observou vários prédios, ele observou algo como cúpulas cobrindo a cidade. Ele relatou um detalhe interessante, ele falou sobre iluminação difusa. No caso, esse caso, ele se assemelha com outros casos da ufologia brasileira. Por exemplo, o caso João de Freitas Guimarães, em que a testemunha também foi levada a bordo de um disco voador para dar uma volta. O João de Freitas não chegou em um planeta diferente, né? A viagem dele foi, digamos assim, puramente orbital, andando pelo espaço, vendo a Terra do alto e tudo. Mas outros casos, por exemplo, o caso do José Benedito Bogea, lá da cidade de Pinheiro, em 1976, 77, ele foi abduzido, foi curado por alienígenas e também foi levado para uma cidade, onde ele também relatou iluminação difusa. Tem outro caso ocorrido também no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Pati do Alferes, onde o senhor Moacir Baiano teve um contato imediato com um ser bastante alto, mas em uma outra época ele também esteve numa cidade estranha, que ele não sabe como chegou lá, ele relata apenas ter chegado nessa cidade, visto a iluminação difusa. Não era uma cidade semelhante às nossas e todo o ambiente que ele via era muito diferente do ambiente terrestre, né? Depois ele, de alguma forma, ele voltou, né, para o nosso planeta ou para a nossa realidade. É um caso bastante interessante que também já foi exposto aqui no canal Fenômeno. E também temos esse caso exposto lá no portal Fenômeno também. Este caso, ele também possui relação com o caso O Nilson Pater, um caso bastante interessante que a gente ainda não tem um vídeo aqui no canal, mas em breve nós vamos colocar um videozinho também, em que a pessoa foi abduzida e ela relata também ter sido colocada numa urna, como o Mario Restier relatou, só que o caso do Sr. Mario Restier foi em 1959. E o caso do Nilson Pater ocorreu bem depois, né? Agora, detalhes curiosos em relação ao caso Mario Restier é que após a abdução dele, o contato, né, não foi propriamente dito uma abdução, ele começou a se interessar muito por física e eletrônica, e ele teve a intenção de criar um protótipo de disco voador baseado no que ele aprendeu com esses seres, né? Porque enquanto ele esteve em contato ali durante as 6, 7 horas que ele lembra dessa experiência, ele trocou várias informações com seres, né, que ele contatou, né? E foi passado alguns conhecimentos para ele em várias áreas. Então ele tinha essa intenção de fazer um disco voador, criar um protótipo de disco voador. Então ele estava estudando muito a questão de física e eletrônica e outros temas, né, que pudessem ajudar ele nessa empreitada, né? E aí uma coisa interessante é que depois que ele estava estudando, já tinha meio que tornado público essa intenção, ele teve um segundo contato. Ele também estava na região de Barra Mansa, na zona rural, quando ele viu um disco voador que se aproximou e pousou ali perto de onde ele estava. E desse objeto saiu um tripulante que não era daqueles com traje romano, né? Era um que ele viu
semelhante ao traje usado pelos seres naquele planeta onde ele foi levado, naquela cidade. E aí esse tripulante se aproximou dele e falou que eles estavam cientes que ele queria fazer um protótipo, que ele poderia sim tocar esse projeto, desenvolver o protótipo de um disco voador, mas que eles, os alienígenas, estariam prestando atenção em todo o desenvolvimento, de modo que isso não fosse usado de forma negativa. Então é uma informação assim bastante interessante. Esse segundo contato ocorreu em setembro de 1956. Então é um caso bastante interessante que ocorreu anos depois da primeira experiência. Curiosamente, até o fim da vida, ele não conseguiu tocar esse projeto, ele não conseguiu concluir esse projeto e nunca desenvolveu um protótipo propriamente dito de um disco voador. Então, esse é o caso Mário Restier, um caso bastante interessante ali na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que você conheceu no vídeo de hoje. Já deixa seu comentário, diga o que você acha sobre esse caso, deixa seu likezinho. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve agora e ative o sininho para as notificações, e assim você fica sempre antenado com novos vídeos com essas temáticas surgirem aqui no canal. E eu convido você a se tornar um membro aqui no canal. Aqui embaixo no nosso vídeo nós temos o botãozinho Seja Membro, e tornando-se membro aqui no canal você tem acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso. Não fique de fora dessa. E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando, continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, um abraço e até a próxima. Falou!